Gente, saudações. Estamos aí, como vocês estão sabendo, vivendo um novo momento. Infelizmente, por causa dessa pandemia, tivemos que suspender as aulas presenciais, mas não houve suspensão de calendário. Então, esse vídeo vai funcionar como aula. E é importante que você assista essa aula, que você faça as atividades que eu vou propor, para que seja computado sua presença. Né? Eu só vou lançar presença para quem fazer as atividades. E para fazer as atividades você vai ter que assistir essa aula. É o melhor que podemos fazer nesse momento. Né? Tudo isso para evitar reposição, porque não teremos tempo nesse semestre para reposição. Não tem sábados suficiente, ok? A culpa não é sua, a culpa não é nossa, é uma questão colateral. Vamos ter que aprender a lidar com elas, ok? Bom, na sequência de nossos estudos, eu quero falar com vocês essa semana sobre higiene do trabalho. Como vocês sabem, dentro da proposta da nossa disciplina, que é normas, né, e segurança do trabalho, o importante é saber quais são os dispositivos legais em concordância com a Organização das Nações Unidas por meio da OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, e quais foram as orientações que foram passadas para o legislador brasileiro. E o legislador brasileiro, entendendo o momento mundial, já de alguns anos, tem colocado leis que possibilitem cumprir o principal objetivo da segurança do trabalho, que é a preservação da vida do trabalhador. Mas não somente a vida útil dele, mas a vida integral do trabalhador. Pensando nas questões psíquicas, nas questões motoras, nas questões relacionais. E o higiene do trabalho ele tem tudo a ver com essa realidade. Bom, a higiene do trabalho está dentro do conceito do que se chama-se higiene industrial. Então, na realidade, os conceitos internacionais vão definir higiene do trabalho ou higiene industrial como uma ciência ou uma arte que vai ter por objetivo ou por reconhecimento a avaliação e o controle daqueles fatores ambientais ou tensões originadas nos locais de trabalho. Né? Estamos falando de temperatura, estamos falando de ruído, estamos falando da questão de pressões, né? Então, por isso que ele está falando da avaliação e controle daqueles fatores ambientais ou tensões originadas nos locais de trabalho. O principal é que esses fatores ou tensões, o que eles podem provocar? Na realidade, eles podem provocar doenças, pode provocar... deu um probleminha aqui na luz aqui. Gente. Aqui, só um minutinho. Bom, vamos seguir. Importante é a minha voz, né? Eu tô um pouquinho mais escuro, mas fazer o quê? Vamos voltando aqui. O que pode exatamente provocar, né, esses fatores ambientais ou essas tensões que eu disse anteriormente? Na realidade, pode provocar doenças, pode provocar prejuízos à saúde e ao bem-estar do trabalhador, né? Pode provocar desconforto, né? E principalmente pode gerar uma ineficiência nos trabalhadores e até mesmo entre as pessoas da comunidade que estão ali inseridas, né? Bom, então, quais são os riscos físicos que na realidade pode interferir no equilíbrio do higiene ambiental? Então, temos os ruídos, temos calor e frio, vibrações, pressões anormais, radiações e umidades. São riscos físicos que, na realidade, podem ser considerados fatores ambientais que podem atrapalhar e pode gerar ineficiência nos trabalhadores em função do ambiente de trabalho. E vamos lá, mas vamos falar um pouquinho sobre ruído. Então, ruído contínuo ou intermitente, né? Qual é o entendimento que se tem? O entendimento que se tem é que, para fins de aplicação de limite de tolerância, o ruído que não seja de impacto. O que significa isso daí? Na realidade,
o ruído ele sempre vai provocar alguma coisa, né? Ele sempre vai provocar uma reação, vai provocar uma consequência. Então, qual o impacto que o ruído tem? Então, na realidade, para se guardar desse impacto, o que o conceito de higiene de trabalho vai estabelecer como limite de tolerância para os ruídos? Então, a lei vai determinar que não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115 decibéis para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Então vai aí a importância da proteção das EPIs, né? E outra coisa também, as atividades, operações que expõem os trabalhadores a níveis de ruído contínuo e intermitente superiores a 115 decibéis, sem proteção adequada, oferecerão risco grave e iminente. Então, por isso que é fundamental para a questão do ambiente de trabalho a proteção auricular. E aí, na realidade, os engenheiros de segurança vão determinar os níveis de proteção auricular simples, né, ou o nível de proteção um pouco mais agudo, dependendo, né, dos decibéis, né, ou seja, o ruído que está dentro daquele ambiente. Bom, além dos ruídos, uma outra problemática que interfere na questão do ambiente de trabalho são a questão das temperaturas. Então, as altas temperaturas, elas vão resultar em questões desagradáveis e ruins para os trabalhadores. Elas podem provocar desidratação, elas podem provocar erupção da pele, podem provocar cãibras, podem provocar fadiga física, podem provocar distúrbios psiconeuróticos, né? Então tá naquele calor, de repente o trabalhador começa a pensar, a ver outras coisas, começa a perder sentido e chegar até desmaio e por fim a isolação. Já o contraste, ou seja, o contrário das altas temperaturas, temos também o problema das baixas temperaturas também. Então é importante nessa questão da temperatura ter um equilíbrio. As baixas temperaturas podem provocar feridas, as baixas temperaturas podem provocar rachaduras, necrose na pele, enregelamento, né? Ou seja, enregelamento é ficar gelado, ficar tudo gelado, né? Agravamento de doenças reumáticas. Então, quem tem um pouco mais de idade ou tem um problema de reumatismo, ambiente muito gelado é extremamente prejudicial para ele. Uma predisposição para acidentes, porque você vai perdendo também o sentido, né? E predisposição principalmente, olha, em época de coronavírus, né? Predisposição para doenças de vias respiratórias. Então, as empresas, elas têm que, para dentro do conceito de ambiente de trabalho, sempre lembrando que ambiente de trabalho, ele é uma ciência, né? Que vai avaliar e controlar um certo ambiente para que não gere ineficiência de trabalho. Então, voltando aqui, é importante que as empresas tenham um processo de equilíbrio nos níveis de ruídos, nos níveis de temperaturas, né? E temos também o problema das vibrações. Então, já falei de riscos, né? De riscos físicos, né? Ruídos, calor, tal. Já falei da questão das temperaturas. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o problema das vibrações. Bom, então na realidade eu quero começar a falar de alguns aspectos das vibrações, né? As vibrações, elas podem ser localizadas. Ou seja, quando eu digo localizadas, vibrações localizadas em certas partes do corpo. Bom, o que pode provocar vibrações localizadas em certas partes do corpo? Essas vibrações localizadas são provocadas por ferramentas manuais, elétricas ou pneumáticas. Então, geralmente, pense lá, vamos pensar na britadeira, né? Aquele famoso cara da britadeira que tá lá no asfalto. Então tem ali uma vibração localizada, tá? O cara todo tremendo, assim, não dá, né? Fica complicado, né? Então, na realidade, as vibrações localizadas, elas podem ser provocadas por ferramentas, né? Ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Agora, o que é importante saber? Importante é que você focar na consequência do problema da vibração. No caso da vibração localizada, as consequências são alterações neurovasculares nas mãos e braços. A pessoa perde o controle, vai ficar com a mão tremendo, vai perder força no braço, por causa
da vibração contínua localizada, né? E outro problema seríssimo, que é praticamente irreversível depois que adquire, que é a osteoporose, que é perda de substância óssea. Uma vez que adquiriu osteoporose, não tem como recuperar mais. Pode tomar chá de cálcio, injeção de cálcio, não volta mais. Então a vibração localizada, ela acaba provocando esses aspectos. Então as empresas têm que buscar as tecnologias necessárias para que, caso seja inevitável o profissional lidar com equipamentos que provocam vibrações localizadas, e mais equipamentos que diminuam esse impacto. O grande desafio é o problema do impacto. Uma outra forma de vibração é a vibração generalizada. O que significa isso? A vibração generalizada, ela vai envolver todo o corpo. As lesões que ocorrem com os operadores de grandes máquinas, com o motorista de caminhões, ônibus e tratores, então são os exemplos básicos de vibrações generalizadas. Geralmente são equipamentos pesados, equipamentos automotores, né, que exatamente vão interferir em todo o corpo do trabalhador que está operando aquela máquina. Mas o importante aqui é você perceber quais são as consequências que podem ocorrer quando não é realizado alguma interferência para diminuir o impacto dessas vibrações generalizadas. É bastante complicado, porque uma das consequências são as lesões na coluna vertebral. E uma outra consequência também são as dores lombares. Então, são consequências patológicas que podem ocorrer junto ao trabalhador por causa do impacto contínuo por causa dessas vibrações generalizadas, né? Então, as empresas têm que... o legislador estabeleceu um determinado número de horas, estabeleceu alguns limites, né? Exatamente para que o trabalhador não caia na ineficiência, né, do seu trabalho. Bom, nos ambientes de trabalho existem dois tipos, né, de pressões. Então, gente, não perca a linha. Dentro dessa questão de ambiente de trabalho, já falei de riscos físicos, já falei de temperatura, né? Falei de vibrações, agora vamos falar da questão das pressões, né? Então, nos ambientes de trabalho, existem dois tipos de pressões anormais que prejudicam a saúde dos trabalhadores, sendo pressão hiperbárica e pressão hipobárica. Vamos lá, pressões hiperbárica e pressões hipobárica. Bom, vamos entender cada uma delas com calma. Você está em casa aí, tomando um suquinho, tomando um salgadinho, né? Daqui a pouco vai praticar a senha. Então, olha, muita calma, não precisa desesperar. Vamos lá. Pressão hiperbárica. Quando o ser humano está sujeito a pressões maiores que a atmosférica. Peraí, professor, como que é? Sim, pressão hiperbárica é quando o ser humano está sujeito a pressões maiores que a pressão atmosférica. Por exemplo, calma. Por exemplo, profissionais que trabalham nas plataformas de petróleo, nas tubulações submersas do oceano, também mergulhadores. Então, na realidade, quando o trabalhador está exposto a uma alteração de pressão, e essa pressão ela estiver maiores que a pressão atmosférica, eu vou chamar de pressão hiperbárica. Por quê? Hiperbárica por quê? Porque na realidade, né, a pressão atmosférica ela vem numa média, e quando o trabalhador está exposto numa pressão maior que essa média, é chamada hiperbárica. Então é muito comum em profissionais de plataforma de petróleo, que vai estar lá extraindo, profissionais que estão em situações submersas, né, que também tá ligado ali à questão da exploração de petróleo, outros materiais, e também no caso, né, dos nossos amigos mergulhadores. Bom, e a pressão hipobárica, né?
olha a lógica. Se a hiperbárica é quando se está exposto a pressões acima da pressão atmosférica, evidentemente a hipobárica é quando o ser humano está sujeito a pressões menores que a atmosférica. Matou? Isso pode ser provável, hein? Diferença básica de hiperbárica acima da atmosfera. Hiporbárica abaixo da pressão atmosférica normal. Essas situações, então, podem ocorrer com quem? Quem é que está exposto? Qual o tipo de profissional que está exposto a uma pressão hipobárica? Essas situações ocorrem quando o profissional está trabalhando em elevadas altitudes. Há exemplos que fazem manutenção em algum arranha-céu, né? Então, né, gente? É aquela questão que você aprendeu lá na 4ª série. À medida que você vai se afastando da superfície, a pressão atmosférica diminui. À medida que você vai descendo para baixo da superfície, a pressão atmosférica aumenta. Você aprendeu isso lá na 4ª série. Você sabe disso. Você não esqueceu disso daí? Ah, não é? Pois bem, então, falamos de riscos, falamos de pressões, falamos de vibrações, né? Falamos de temperatura e de problema da radiação. A radiação também é um elemento que interfere diretamente na questão do higiene do trabalho. Sempre lembrando, a higiene do trabalho está totalmente ligado à questão da preservação da vida desse trabalhador, da vida útil. Não é só o efeito morte, mas também pode ir diminuindo a capacidade útil desse trabalhador. Então, na realidade, a legislação, ela cria mecanismos exatamente para resolver essas questões, ok? Então, na realidade, você que é químico, né, evidentemente, de forma elementar, até por osmose, você sabe que as radiações podem ser classificadas em 2 grupos. Temos as ionizantes e as não ionizantes. Nem precisaria explicar isso daí. Você é químico. Mas vamos lá. Mas como eu sou professor, eu tenho que cumprir a minha obrigação. Então, as radiações não ionizantes não produzem ionizações, ou seja, não possuem energia capaz de produzir emissão de elétrons, de átomos ou moléculas com as quais interagem. De modo geral, essas radiações podem ser divididas em sônicas e eletromagnéticas. As radiações ionizantes se caracterizam pela sua habilidade de ionizar átomos da matéria com que interagem. Tal habilidade de ionizar, ou seja, retirar elétrons, claro, né, depende da energia dos fótons e do material com que a radiação interage. A energia necessária para fazer com que um elétron de valência escape de sua órbita num átomo varia de 2,5 a 25. 2,5 a 25 o quê? Sei lá. Tô brincando. Né? 2,5 ou 25, né, variações dentro da questão do átomo, né, dependendo do elemento que ele está envolvido. Então, os riscos químicos, pessoal, vai envolver substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo por exposição crônica ou acidental. Então, vamos lá. Na realidade, como a aula hoje está tratando da questão do ambiente de trabalho, então, na realidade, o que acontece? Um ambiente seguro, um ambiente que vai provocar um aumento da vida útil do trabalhador, um ambiente que não vai interferir na eficiência do trabalhador, tem que lidar com aquilo que ele pode ficar exposto. Então, o trabalhador pode ficar exposto a riscos físicos, pode ficar exposto à questão das vibrações, pode ficar exposto a questões das variações de temperatura, das questões de pressão e das questões das radiações, sejam ionizantes
ou não ionizantes, ok? Vai depender muito da característica do produto. Importante aqui, para você entender como fio condutor, é assim, quais são os elementos com que a empresa, dentro da sua visão de engenharia da segurança do trabalho, tem que lidar, né, exatamente para garantir um ambiente de trabalho higiênico. Então, na realidade, como é que o legislador pensou? O legislador ele foi e pensou o seguinte: bom, como eu disse na aula passada para vocês, né, que na realidade a maneira de operacionalizar, né, uma lei foi por meio das NR, as normas regulamentadoras, né? Então, vamos falar um pouquinho da norma regulamentadora número 9, a NR9 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela vai tratar o quê? Do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, tudo o que você precisa saber sobre a questão do higiene no ambiente de trabalho, você tem que fazer. Você é universitário, você é da graduação, você não é aluno do ensino médio. Então, você tem que fazer as leituras. Então, você tem que fazer a leitura da NR9, que vai tratar do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Bom, eu vou dar uma adiantada aqui para você, né? A NR9 ela vai definir como agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória nas formas de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade da exposição possa ter contato ou ser absorvidos pelos organismos através da pele ou por ingestão. Já tivemos aula sobre isso. Mas creio que umas 2 aulas atrás, né, nós falamos sobre essas questões dos agentes químicos, né, que interferem no ambiente de trabalho. Bom, outra coisa, a NR9 ela vai se preocupar com aquilo que é agente químico e com aquilo que é agente biológico. Agente químico eu já disse o que é. E agente biológico? Agente biológico são as bactérias, os fungos, os bacilos, os parasitas, os protozoários, os vírus, entre outros. É importante você, enquanto profissional da área da química, né, ter bem clara a diferença. Você sabe disso. Lógico que vai saber. A diferença entre os agentes químicos e os agentes, né, biológicos. Os agentes químicos eles podem ser sintéticos, né, são agentes que podem ser criados em laboratórios, né? Já os agentes, né, biológicos, né, na realidade, eles são orgânicos, né? Não se cria em laboratório. Tá? Há uma relativização que pode ter, né, agentes biológicos, né, criados em laboratório, mas é uma discussão lá para sua pesquisa de mestrado, ok? Existem algumas recomendações gerais de práticas seguras para o correto manuseio de agentes biológicos, ok? Então a NR9 ela vai determinar uma rotina, vai determinar um protocolo que é fundamental que você, enquanto estudante, dentro da nossa disciplina de norma e segurança do trabalho, vai procurar saber, né? Então, primeira coisa, não perca a raia. Deve ser adotado um manual de segurança ou procedimentos nos locais de trabalho. Então, é uma responsabilidade da empresa criar ali uma rotina de protocolo. Então, geralmente, quem vai fazer isso? Os engenheiros e os técnicos do trabalho, em concordância com o profissional da área da química, que vão ali desenvolver um protocolo específico para isso, tendo como base a NR9. Outra coisa, o responsável do laboratório deve garantir e assegurar que todos tomem conhecimento dos riscos e saibam aplicar as práticas e os procedimentos descritos no manual de segurança. Aquilo que eu disse anterior. Então, o engenheiro de segurança, juntamente com o profissional da área da química, vão estabelecer uma rotina que garanta o higiene de trabalho. É preciso portar... vamos pela lógica, vamos falar do óbvio, vamos falar aqui o óbvio? Ok. É preciso portar óculos de segurança, máscaras, viseiras e outros equipamentos de proteção individual sempre que for conveniente. Okay? O que é conveniente, gente? O que é conveniente? Preservar a vida do trabalhador. Importante também, outra coisa que determina a NR9, evitar o uso de lentes de contato no ambiente de trabalho.
Usar, quando necessário, calçados apropriados para o local de trabalho. O ambiente de trabalho deve ser mantido sempre limpo e organizado. Não é para deixar o ambiente de trabalho como você deixa seu quarto, não, viu? Você vai estar prejudicando a outro. Toma vergonha na sua cara. É de extrema importância existir um programa de controle para o correto manuseio de agentes infecciosos. A segurança do trabalho, então, ela dispõe de diversos instrumentos de medição específicos para cada tipo de atividade, né? Então, na realidade, a ciência do trabalho, segurança do trabalho, ela é uma ciência. E como ciência, ela foi desenvolvido técnicas, metodologias. Então, por isso que eu estou dizendo para você que diversos instrumentos de medição específicos para cada tipo de atividade, dos quais podemos citar, gente, alguns instrumentos de medição. Olha, o decibelímetro, o dosímetro, o luxímetro, agora você vai gostar desse aqui, o vibômetro, vou falar de novo, você vai gostar, o vibrômetro, você vai gostar, para medir as vibrações no seu corpo, no seu coração, o explosímetro, ai gente, falei bobagem agora, explosímetro e tantos outros. Vamos repetir? Quais são os instrumentos de medição específicos para cada tipo de atividade, dos quais podemos citar? Primeiro, decibelímetro, que vai medir as questões dos decibéis. O dosímetro, né, que na realidade vai lidar com as questões de pressões, né? O luxímetro, o vibrômetro e o explosímetro. Esses nomes que eu falei, pesquisa na internet para você dar uma olhada no desenho dele. Isso daí vai ajudar você a fixar, né, o seu conceito, ok? Bom, então é importante você saber que a aula de hoje eu quis passar para você os elementos necessários, né, os conceitos necessários para você pensar no ambiente de trabalho que propicie o prolongamento da vida útil do trabalhador, que evite a ineficiência do trabalho e, sobretudo, que trabalhe dentro daquilo que está estabelecido na norma regulamentadora número 9. Ok? Bom, para você completar essa aula, você terá que fazer as atividades. Eu vou enviar via SWAP, vai cair no seu e-mail via SWAP, né? A atividade você vai me fazer. E lá eu vou estar passando as instruções. Somente assistindo esse vídeo e fazendo as atividades é que vai ser considerado que você participou da aula. Como é que eu vou saber que você participou da aula? Que você me enviou as atividades realizadas, atividades completas. Se chegar a atividade aqui sem ter nada escrito, eu vou botar falta. Por quê? Porque tem que ser levado as coisas a sério, ok? Então é isso aí, gente. Tem aí uma ótima aula, uma ótima atividade e nos vemos aí na próxima aula gravada online. É isso aí, um beijo do gordo, até lá. E vai Palmeiras!